Acho que a gente poderia passar o resto dos nossos dias, dos nossos momentos nesse lugar, sim ou não? Quem tem a sensação aqui hoje que poderia viver o resto da vida sentado nesses bancos aqui nesse lugar? Sabe, eu estou mais ou menos como Pedro aquele dia, pastor, quando Pedro sobe ao monte com Jesus e Jesus se transfigura e a glória do Senhor aparece, e Pedro logo ia falar para ele: vamos fazer uma tenda, vamos, faz uma casinha aqui, faz uma para o Senhor, faz uma para nós, faz uma para Elias, faz uma para Moisés. Sabe, esses momentos são parte da eternidade de Deus que é derramada sobre nós. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que você está experimentando hoje é uma pequena parte, um milésimo de uma parte daquilo que nós viveremos na eternidade. A eternidade, sabe, é aquele lugar onde você não quer sair, onde você não quer deixar aquilo que você está, você não quer sair da presença de Deus. Eu imagino, pastor Kleber, o dia que a gente chegar lá e a gente falar assim: agora não preciso mais cantar, me deixa estar só um dia na tua casa, porque agora nós estaremos eternamente. A Bíblia diz que naquela cidade não tem sol, porque o nosso Deus é o sol da justiça, Ele iluminará a cidade. Sabe o que quer dizer, irmãos? Quando você acordar, a presença do Espírito estará pairando sobre você. Na hora que você dormir, a presença do Espírito estará pairando sobre você. Eu mal posso esperar para aqueles dias. Mas há uma verdade, que a gente não precisa esperar morrer para viver os céus. Deus te chama para viver o céu hoje. Deus te chama para viver a presença dEle hoje. Amém? Eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Fiquei feliz de ver que várias pessoas não me conhecem. Significa que a igreja está mudando, que a igreja está caminhando, pessoas novas estão chegando. Amém? Quantos aqui não me conheciam? Faz assim com a mão. Olha que bênção. Eu me chamo Edson Soares, sou pastor na Igreja de Deus Asa Sul, em Brasília. Sou casado com a minha esposa Eliane Soares há, vou falar quantos anos não, senão você vai falar que eu sou velho. Mudei de ideia aqui. Não vou falar não. Sou casado há 21 anos, pastor, por incrível que pareça, com a mesma mulher. Todos os dias eu chego em casa, eu olho nos olhos dela e falo: amor, você está cada dia mais linda. Ela não está aqui para confirmar, mas se ela tivesse, ela confirmava. Sabe, Deus me deu uma família linda. Nós somos 4 irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, de uma família pastoral. Nós somos a 2ª geração de ministro. O Anderson é meu irmão. Somos a 3ª geração de ministros na nossa casa. Na verdade, nossos avós eram pastores, nossos pais pastorearam também, apesar de nunca querer o título de pastor, mas a vida inteira pastorearam. Então eu cresci na igreja. Estava falando com o pastor Kleber que eu comecei na igreja, comecei a cantar na igreja, eu tinha mais ou menos uns 2 anos de idade. Eu me lembro que minha mãe colocava sobre algo que era mais ou menos como se fosse uma mesinha dessa, e segurava o microfone para mim, e eu cantava uma música que falava: o galo canta, nasceu Jesus, o mundo inteiro encheu-se de luz. E era só isso que eu cantava, mas a verdade é que nós crescemos na igreja. Então, como eu já falei para vocês, o meu tempo de casar dá mais ou menos vocês imaginar a idade que eu tenho. Então já tem quase alguns anos que eu convivo na igreja, pouco mais de 20 anos. Eu falei uma coisa para o pastor Kleber hoje, ele falou assim: Edson, eu era criança. Você lembra disso? Falei: pastor, o senhor lembra do refrigerante chamado Guaraná maçã? Vinha numa garrafa de 1 litro. Ele falou assim: eu era criança quando eu tomava esse negócio. Eu fiquei preocupado, irmãos. Sabe por quê? A gente esquece que os anos vão se passando.
Quando eu tinha 17, 18 anos, eu imaginava que a vida seria eterna. E quando eu lia Eclesiastes, Salomão dizendo que a vida é como um sopro, como a flor que nasce e murcha, aquilo parecia tão distante de mim. Os anos se passaram. Hoje eu já estou com 19. E eu vejo a cada dia que a gente precisa aproveitar o nosso tempo para viver para Deus e para fazer aquilo que é o melhor que podemos fazer, que é entregar a nossa vida por inteiro a Ele, porque a vida passa, os anos passam, mas tem uma coisa que nunca vai passar: aquilo que você fizer para Deus será eterno, a sua vida em Deus será eterna, o seu relacionamento com Deus será eterno, a sua comunhão com Deus será eterna, amém? Então, no auge dos meus quase 20 anos hoje, eu tenho uma maturidade um pouco maior do que eu tinha naquela época. Mas também, irmãos, além de ser casado com minha esposa, sou o fundador do Grupo Novidade de Vida. Já tem alguns anos que a gente está na estrada. Eu não sei porquê, mas eu estou tendo problema com esse negócio de anos, pastor. Esse dia para trás o pessoal falou assim: gente, nós não vamos comemorar os 15 anos de novidade. Eu falei assim, acho que não, o povo vai falar que nós estamos velhos, nós já fizemos 15 anos de estrada. Mas já tem mais de 15 anos que nós estamos adorando o Senhor, com Novidade de Vida. Gravamos alguns CDs, alguns DVDs, trabalhamos com arte na igreja desde muito pequeno. Meu irmão começou a tocar na igreja, acho que tinha uns 7 anos, né? 9 anos começou a tocar na igreja. Então minha família foi envolvida com artes desde muito novo, desde muito jovem. E hoje, com a graça de Deus, nós estamos diretor nacional de artes na igreja, e tentando fazer um trabalho que possa auxiliar essa obra tão linda que o Espírito Santo nos deu a oportunidade de participar, amém? Eu vou dedicar esses primeiros minutos a falar um pouquinho sobre artes, mas eu quero levar você a um entendimento um pouco mais além do que simplesmente uma vida voltada para as artes. Todos que estão aqui são envolvidos com artes de alguma forma: música, dança, teatro, sonoplastia, luz, todos. Que bênção, que bênção. Eu estou impressionado com a qualidade do que vocês fizeram aqui hoje. Impressionado com a qualidade técnica dessa igreja. Muito bom. Pastor Kleber, o senhor está de parabéns. Equipes, vocês estão de parabéns. Bom, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para provocar vocês. A minha intenção aqui hoje é colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, amém? Vamos lá, respondem para mim: quantos músicos ou artistas Jesus chamou entre os apóstolos? Quem ousa responder para mim? Opção número 1, 2. Opção número 2, 4. Opção número 3, nenhuma das hipóteses anteriores. Quem me diz? Quantos? 3. Vamos lá, quem mais? Quem dá mais? 2. Brito? 3. Pastor Kleber, será que eu decepcionei, pastor? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Jesus não chamou nenhum artista entre os apóstolos, entre os 12 discípulos. Edson, você está falando para artista, você vem cá falar que Jesus não chamou artista? Jesus não chama músicos, artistas. Sabe por quê? Porque tudo isso é ferramenta. Jesus sabe o que Jesus chama? Jesus chama pastores, profetas, evangelistas, mestres e apóstolos. O que você quer dizer com isso, Edson? Eu quero dizer que se você é um artista no reino de Deus,
e eu amo esse lindo ministério, e eu dou a minha vida por ele, mas você precisa estar inserido em um desses 5 ministérios. Edson, mas eu não sou um pastor. Não estou falando de títulos, eu estou falando de chamado. Sabe, tudo que a gente faz no reino de Deus, tudo que a gente faz nas artes, precisa estar inserido em um desses 5 ministérios. Quem são os pastores? Os pastores são aquelas pessoas que cuidam uns dos outros. Sabe aquele cara que você conhece, que o tempo inteiro ele está te ligando: você está bem? Como é que você está, cara? Sabe aquele líder que você tem, que o tempo inteiro está querendo saber o que está acontecendo com você, que quer estar junto o tempo todo? Sabe aquela mãe que quer trazer os filhos o tempo inteiro para perto deles? Está exercendo pastoreio. Esse é um chamado pastoral. E o profeta? Nós estávamos falando sobre isso na hora que a gente estava vindo, né? Ali dentro do carro, conversando com os meninos, falando sobre isso. Ah, mas eu não sou nunca entreguei uma profecia. Eis que nunca me aconteceu. Mas o chamado profético, irmãos, ele está ligado a alinhamento em Deus. O chamado profético está ligado a trazer as coisas para o devido lugar. Sabe aquela pessoa que você começa a compartilhar com ele alguma coisa, ele fala: mas espera aí, será que é isso mesmo que Deus quer? Você já perguntou para Deus se essa é a vontade dele? Você já perguntou para Deus se esse é o querer dele? Esse é o profeta. O evangelista. Eu falo com o Marcos é o maior evangelista que nós temos. Ele vende até a mãe, pastor, se deixar. Esse menino, ele convence, eu vou contar uma coisa, eu preciso contar. Ele convenceu o Lucas a vender um iPhone 12 e comprar um Xiaomi Pocophone, dizendo que o Xiaomi era melhor do que o iPhone 12. Nada contra o Xiaomi, gente, mas o poder de convencimento desse menino é tão grande. E esse é o evangelista, sabe? Pessoas que têm um dom natural de te convencer de alguma coisa. Tem gente que é assim, você começa a conversar com ele em 2 minutos, você já entendeu tudo, ele já te convenceu, você já comprou a ideia dele. Esse é o evangelista. E o mestre? O mestre é muito simples. São pessoas que gostam de estar de ensinar, pessoas que gostam de o tempo inteiro estar trazendo pessoas para perto, para poder compartilhar informações. Esse é o mestre. E o apóstolo? O apóstolo é aquele visionário. O apóstolo é aquele que chega aqui na igreja: pastor, o senhor já pensou em colocar um telão maior aqui? Já falaram isso para o senhor, pastor? O senhor já pensou na possibilidade de quebrar essa parede aqui, dobrar essa igreja lá para o fundo? Esse é o apóstolo. O senhor já pensou na possibilidade em abrir congregações nos 4 cantos aqui de Uberlândia? Sabe, não necessariamente, irmão, você precisa ter um título para você trabalhar, mas deixa eu te falar uma coisa: quando você trabalha com artes no reino de Deus, você precisa estar inserido nos ministérios que Jesus deixou para nós. Sabe, todos nós somos parte da igreja, e na igreja nós temos esses ministérios. Então como é que funciona? E as artes? As artes têm que trabalhar em função daquilo que Deus me chamou. As artes serão a ferramenta que eu vou usar para levar o evangelista, levar a palavra de Deus. As artes é a ferramenta que o mestre vai ensinar. As artes é a ferramenta que o apóstolo vai mostrar a visão. As artes será a ferramenta em que o profeta vai alinhar as coisas em Deus. Quantos estão comigo, estão me entendendo? Então, lamento em decepcionar, mas tem uma parte boa. A Bíblia fala que Jesus, quando ele está lá no meio dos discípulos, na ceia final, antes dele ir para a cruz, a última coisa que Jesus fez foi cantar canções. Jesus cantou canções. Eu vi outro dia, escutando o Bruno Morada, e ele falou que o sonho da vida dele era tentar descobrir quais foram as canções que foram cantadas naquele momento final de Jesus. Sabe,
Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa do que a gente faz, mas Ele ama deixar a gente ser parte do que Ele está fazendo. Quando eu era criança, eu me lembro que eu gostava muito de dirigir. E aí, pastor Kleber, meu pai era meio doido. A gente saía para as roças, ele pegava a gente, colocava em cima do colo dele, falava, agora você vai dirigir. Eu tinha 7 anos, 8 anos, não me lembro, 6 anos, não me lembro a idade ao certo. E a gente pensava que estava dirigindo. A gente sentava no colo dele e eu ficava pensando que eu estava dirigindo, segurando aquele volante. Eu achava que dirigia assim, ó. E eu me lembro que eu ficava sentindo, uau, eu sou o melhor motorista que existe. Mas por trás, por baixo das minhas mãos, estava a mão do meu pai segurando o volante. E eu tinha a impressão de que eu estava dirigindo, mas a verdade é que meu pai amava fazer aquilo, porque ele amava o momento do relacionamento, o momento de estar junto. Ele não precisava de mim para dirigir, mas ele gostava de me ter por perto. Sabe por que Deus nos deixa ser parte do que Ele está fazendo? Porque Ele quer estar conosco. Me lembro que a gente chamava minhas sobrinhas para casa, as filhas do Anderson, do Emerson, e a gente dizia, nós vamos fazer cupcake. Então a gente colocava umas cadeirinhas próxima à bancada, e ela subia, e a minha esposa começava a passar ali os ingredientes para elas. E a gente segurava na mão da Ana Lívia, que era menorzinha, e girava ali a farinha com tudo, e mexia, fazia aquela massa, e quando terminava, elas ficavam tão orgulhosas, dizendo, olha os cupcakes que a gente fez. A minha esposa não precisava, eu não precisava delas para fazer cupcake, mas aquele momento de deixá-las participar, era algo tão impressionante no nosso relacionamento, e era algo tão marcante, que até hoje já estão com 16, 17 anos, falei, tio, quando é que nós vamos fazer cupcake? Falei, menino, você já cresceu? Mas até hoje elas lembram, sabe por quê? Deus não precisa do que a gente faz, mas Deus ama nos deixar ser parte do que Ele está fazendo. Ele escolheu não fazer as coisas sozinho, você está entendendo? Então, apesar de Deus não precisar do que a gente faz, Ele quer o seu trabalho, Ele quer a sua arte, Ele quer que você apresente a Ele o que você tem. Agora, é interessante que o culto, ele se divide em apenas 2 partes, para mim, pastor. Uma parte é o momento que eu entrego algo a Deus, e a outra parte é o momento que Deus entrega algo a mim. Uma parte é a parte em que eu falo a Deus, e a outra parte é a parte que Deus fala comigo. Quando a gente adora a Deus, o que nós estamos fazendo? Entregando, mandando de baixo para cima, não é? Quando a gente adora com os nossos dízimos e ofertas, nós estamos. E quando a palavra vem, é de cima para baixo, Deus tocando. Então, o culto, ele se divide em 2 partes apenas. Agora, uma coisa que a gente não para muito para pensar, pastor, é que normalmente no culto, quase 50% do que a gente faz é arte. Se você pegar aqui hoje esse tempo do culto, você vai ver que quase 50% de tudo que é feito aqui está relacionado a artes. Mas a gente se preocupa, e aí eu culpo nós pastores, muitas vezes, e eu sei que o pastor Kleber não pensa dessa forma, mas nós nos preocupamos muito com o que vai ser pregado na igreja. E para isso pastores fazem seminários, fazem doutorados, mestrados. Pastor Kleber acabou de formar agora doutorado, né? Doutorado. Mas muitas vezes pensamos que o louvor pode ser qualquer pessoa chegar aqui e cantar, porque são apenas canções. Agora, nós também, ministros, muitas vezes nos posicionamos dessa forma. Por que nós pensamos que o pastor precisa preparar uma mensagem, precisa gastar tempo, precisa estudar a Bíblia, para chegar aqui e compartilhar algo do céu no nosso coração? Mas nós muitas vezes chegamos aqui, simplesmente chegamos 10 minutos antes do culto, escolhemos as canções de qualquer jeito, subimos aqui e cantamos.
Então, duas coisas eu creio que precisa acontecer na igreja, para que a gente tenha um alinhamento maior, para que nós tenhamos ministros de adoração em cima do púlpito, e não somente cantores e dançarinos. A primeira delas é eu entender que Deus não me chamou como músico, mas Deus me chamou como parte do reino. Eu preciso entender que o meu chamado é como ministro de Deus, e não apenas como cantor, ou apenas como dançarino. E como ministro eu preciso me preparar e entender o que Deus quer compartilhar no ambiente onde eu sou. Estão comigo? E o segundo, é nós pastores entendermos que nós não temos músicos no púlpito, sim, nós temos ministros, porque a partir do momento que nós olharmos para os nossos músicos, olharmos para os nossos artistas como ministros do Evangelho, a partir desse momento, nosso nível de exigência, o nosso nível de cobrança e o nosso nível de apoio vai ser maior, e a gente vai entender que precisa preparar essas pessoas, para que da mesma forma como a palavra é compartilhada, as artes também sejam feitas na igreja. Amém? Estão comigo? Agora, qual é a melhor forma de eu demonstrar a minha arte? Qual a melhor forma de eu entregar? Qual é a arte? O que Deus recebe? A Bíblia fala que o mundo espera a revelação dos filhos de Deus. Sabe o que eu creio? Somente uma vida de poder, uma vida sobrenatural expressa o nível de arte que Deus quer que façamos. Os céus têm artes, o trono de Deus é cercado de artes, amém? Isaías 6 fala das coreografias que anjos, querubins e serafins faziam diante do trono de Deus. E aquilo foi apenas uma fagulha. A Bíblia diz que todo o universo canta, todo o universo adora. O trono de Deus é cercado de música. Mas nós precisamos refletir a música do céu, a arte do céu. E como é que nós podemos fazer isso? Somente através de uma vida de poder e uma vida sobrenatural.